E agora é hora do quadro 8 em Ponto. O nosso assunto de hoje é um drama que se espalha por milhares de famílias em todo o país. Uma pesquisa feita pela USP, a Universidade de São Paulo, apontou que pelo menos 28 milhões de pessoas no Brasil têm pelo menos um familiar dependente químico, seja de álcool ou de outras drogas ilícitas. E como ajudar esse dependente a sair dessa situação? Como tratar também a família que sofre com esse problema da mesma maneira? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o psiquiatra Tadeu Lemos, que é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Como vai? Bom dia. Doutor, um dado como esse é extremamente preocupante e mostra como a droga permeia a vida de muitas famílias no Brasil, não é? Sem dúvida nenhuma, né? Isso mostra que o consumo de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, faz parte do comportamento cotidiano das pessoas. Bom, aqui também a gente fala de droga ilícita, mas o álcool também está muito presente porque é lícito, mas também é uma substância que causa dependência física e emocional, né? Certamente, essas drogas que a gente fala, né, são todas substâncias psicoativas e o álcool é uma delas também, né? Embora seja socialmente aceito, mas é uma droga que traz prejuízos para o indivíduo, tanto quanto as drogas que são ilícitas. A gente fala muito, doutor, dos problemas físicos que a droga causa, a taquicardia, pode levar à morte, dependendo do consumo, enfim, mas os problemas mentais que a droga traz para o dependente são tão ou mais graves até, não é? Sem dúvida. As substâncias psicoativas, de uma maneira geral, elas modificam o funcionamento do nosso cérebro. Então, dependendo da característica destas substâncias, essas modificações também vão ter características diferentes. Mas, de uma maneira geral, são alterações no nosso cérebro que prejudicam a nossa forma de pensar, o discernimento, a capacidade de julgamento das ações, daquilo que ocorre no nosso cotidiano. E também vai afetar os comandos que o nosso cérebro dá para o funcionamento do restante do nosso organismo. Por isso, o álcool, por exemplo, ele dificulta o ato de dirigir, né, de conduzir veículos, porque os nossos comandos, inclusive motores, ficam comprometidos. Esse cidadão ou cidadã, esse dependente químico, quando ele chega ao psiquiatra, geralmente ele chega em que condições, pedindo ajuda? Mais frequentemente o que nos chega é um indivíduo que já é um dependente químico, que já tem muitos problemas instalados, tanto problemas de ordem psíquica, orgânica, quanto problemas sociais também. Problemas sociais com relação aos seus relacionamentos, já famílias muito afetadas, né, por este comportamento de uso de substâncias pelo indivíduo. Então, geralmente são esses os indivíduos que nos chegam, já com graves problemas instalados. Bom, mas pelo menos, né, esse indivíduo chega, né, porque um dos principais desafios para o dependente químico é reconhecer-se como tal. É olhar para si mesmo e dizer, eu sou um doente, eu preciso de ajuda. Esse talvez seja um dos principais desafios? Certamente. Eu acho que o desafio maior ainda está um pouco antes do desenvolvimento da dependência. É quando o indivíduo percebe que o seu consumo de substância, né, está exagerado. O que não necessariamente significa que ele já é um dependente, mas que ele está começando a perder o controle daquilo e que aquilo já está trazendo prejuízos a ele. Bom, doutor, e na hora de buscar essa ajuda, que opções a pessoa tem? O atendimento clínico, ele é extremamente importante, o atendimento mental, para a saúde mental desse dependente químico, são decisivos? Sim, pensando em termos da estrutura de saúde pública, essa ajuda pode ser procurada já através dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, onde os profissionais ali estão capacitados, pelo menos para orientar esses indivíduos. Se for o caso, segundo a avaliação lá realizada, encaminhá-lo, seja para um psicólogo, dependendo da gravidade do transtorno, mesmo para um psiquiatra, se já houver necessidade desse profissional. Porque, num primeiro momento, essa atenção pode ser feita por outros profissionais que estejam capacitados. Agora, doutor, a gente está falando do dependente, mas e a família, não é? A família que também precisa se trabalhar para conviver diariamente com a situação de um dependente químico, que muitas vezes, em alguns casos, acaba subtraindo alguma coisa de dentro de casa para sustentar o próprio vício ou se torna agressivo em outros casos. A família também precisa de tratamento e onde buscar esse tratamento? Certamente, a família precisa de uma orientação, né? De uma maneira geral, quando há uma dependência química instalada, a família adoece junto com este indivíduo. Então, essa família precisa ser orientada e muitas vezes mesmo tratada. Às vezes são anos de sofrimento,
né, por conta disso, e este sofrimento crônico e constante gera também transtornos de ordem mental em outros indivíduos da família. Então, essa orientação para a família, ela também, a princípio, ela pode ser buscada nas estruturas de saúde, nas unidades básicas de saúde. Nós temos os centros de atenção psicossocial também, que são estruturas mais especificamente capacitadas para as questões de ordem psicológica e psiquiátrica. Então, é buscando essas estruturas que a população pode buscar ajuda. Há uma outra forma também de buscar ajuda, ou pelo menos buscar orientação, né, junto aos inúmeros grupos de autoajuda que estão espalhados pela nossa cidade e pelo Brasil afora, né? Os grupos de alcoólicos anônimos, os grupos de narcóticos anônimos, grupos do amor exigente. Então, são grupos que podem, no primeiro momento, dar orientações. Ou seja, a pessoa tem a quem recorrer. Certamente. Tá certo. Doutor Tadeu Lemos, psiquiatra, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto, pelos esclarecimentos que são importantes para os dependentes e para os familiares. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição. Muito obrigado. Esse foi o nosso Oito em Ponto de hoje, falando um pouquinho sobre a situação das drogas e como familiares e dependentes podem fazer para procurar ajuda, porque é possível sair da situação das drogas e é possível para a família também melhorar o relacionamento com esse dependente químico, com certeza.